Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre estoicismo. Não vou ficar falando de filósofo, não vou ficar falando da época, eu vou falar só do que é importante para você. Já adianto que esse vídeo é um vídeo que tá bem completo. Já adianto que é um vídeo que você dificilmente vai encontrar um vídeo como esse no YouTube. Então, antes de eu começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Se você é um cara que gosta de conteúdo de comunicação, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, se achou o lugar certo, eu vou estar colocando vídeos como esse toda semana pra você. Mas bom, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Tá foda. Bom, antes de começar esse vídeo, eu só vou dar um contexto sobre a filosofia grega, porque é importante que você entenda que os gregos, eles buscavam a felicidade, a plenitude. Então eles criaram várias vertentes, uma delas foi o estoicismo, com base nesse objetivo. E eu vou te falar exatamente o porquê. Para os estoicos, a felicidade nunca foi sobre um prazer momentâneo, e sim sobre você viver com clareza, com propósito, baseado em valores e principalmente com coerência. Ou seja, se você tem um valor, você não deve agir contra esse valor, você deve agir de acordo com ele. O estoicismo, ele acredita que a felicidade real, a satisfação pessoal, está na imperturbabilidade da alma. Mas que palavrão é esse? Calma que eu vou te explicar. Quando eles falam imperturbabilidade da alma, eles estão falando de valores e atitudes como estabilidade, você ter autocontrole, você ser um cara estável emocionalmente. No final do dia, você percebe mais profundamente que estoicismo é uma busca pela verdade. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, que isso já é assunto para outro vídeo. Porra, Eurico, eu entendi tudo que você falou até agora, mas por que eu devo ser um cara estoico? Porque autocontrole é uma coisa que você deve ter na sua vida, porque problemas são inevitáveis. Você vai se deparar com situações e problemas que você não controla, e quando você entender isso, você vai perceber que boa parte da sua ansiedade, boa parte do seu estresse, muitas vezes são em vão. Mas eu sei que alcançar esse autocontrole, chegar nesse nível de estabilidade emocional e controle de si mesmo é uma coisa difícil. Então por isso eu vou passar aqui por 3 princípios, 3 pilares estoicos, mais uma pitadinha de comportamento humano que eu trouxe para te ajudar a chegar nesse nível. O primeiro tópico que eu vou trazer para você é entenda o controle. Um dos grandes princípios estoicos é você tem que focar naquilo que você controla. Separar aquilo que você controla do que você não controla. Baseado nisso, você saber o que você deve dar atenção ou não. Entender esse princípio é entender que muitas vezes, mesmo que algo te afete, se você não tem controle da situação, surtar não vai adiantar de nada. Mas um erro que muita gente comete é achar que isso tem a ver com não sentir. Não é sobre não sentir, mas sim sobre você enxergar a situação com clareza e ser uma pessoa objetiva. Eu não sei se vocês já assistiram Arqueiro Verde, o Arrow, mas tem uma cena muito boa que fala assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é a sua escolha. Coloca aí, editor. Que nem isso. Você enlouqueceu, coloca sua mão aqui. Todo guerreiro deve aprender a mais simples verdade, de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E essa cena mostra uma coisa muito simples, cara. Diante da dor, se você vai ser o cara que vai chorar, vai dar berro, vai surtar, ou vai ser o cara que vai entender a situação e fazer o que deve ser feito, é uma escolha sua. É uma coisa que só depende de você. E isso não significa que você não sente a dor, mas significa que você tem força suficiente para, assim, mesmo sentindo a dor, fazer o que tem que ser feito. Mas isso não serve apenas para dor. Isso serve para quando você tem um problema, para quando você tem um desafio. Qualquer coisa que surge na sua vida que exige esse tipo de reação, esse tipo de inteligência emocional. Então, só para fechar esse tópico de controle, é basicamente entender que sentir, todo mundo sente, mas você precisa construir força para você controlar a sua reação. Porque a dor, o sentimento, você não vai controlar muitas vezes, mas a reação você controla. Essa parte é com você 100%. O segundo tópico que eu quero trazer aqui para você é: tenha valores claros e haja de forma coerente. Talvez não tenha ficado claro de primeira, mas você ser um cara que tem valores claros e agir de acordo com eles te torna muito estoico. Te torna um cara muito centrado, cheio de autocontrole. E eu vou te explicar o porquê. Imagina a seguinte situação: você é um cara que está procurando uma parceira e você tem valores como lealdade, honra, honestidade, clareza. Depois de 1 mês de namoro, você descobre que ela mentia pra você e ela te traía. Eu quero que você pegue a ideia do controle que eu te falei
e pensa comigo o seguinte: separa o que você não controla daquilo que você controla. O que é que você não controla? As atitudes e os valores dela. O que é que você controla? A sua reação e a sua atitude diante disso. Mas não só isso, você também controla a interpretação que você tem do que aconteceu. E eu vou te explicar exatamente porque essa interpretação é o que muda tudo. Porque você pode ver essa situação e reagir de duas formas. A primeira seria você, ficar triste por meses, você achar que o problema tá em você, descontar isso no seu valor, se sentir um merda. Ou você pode ser o cara que vai sentir a dor na hora e vai se frustrar. Por quê? Porque isso é humano, isso é natural e todo mundo sentiria isso. Mas aí você vai entender que, ela não é a pessoa que você achou que ela fosse. Toda a expectativa que você criou foi para uma pessoa que não é ela. E a segunda coisa, você vai enxergar que ela não tem valores alinhados com os seus. Enquanto você acreditava em honestidade e lealdade, ela não acreditava nisso. E saber disso é muito bom para você. Sabe por quê? Porque é muito melhor você ficar com essa dor agora e sentir exatamente o que você está sentindo do que passar a vida inteira com a pessoa errada. Então eu que te pergunto, isso que aconteceu na sua vida foi um desastre ou foi uma bênção? A resposta vai depender de o quão alinhado você tá quando você vai interpretar uma situação com os seus valores. E entender isso muda tudo. E mano, eu preciso que você entenda bem o que eu tô falando, porque isso não se limita a esse exemplo. Isso serve para qualquer outro tipo de situação, problema. Você precisa trabalhar a forma como você interpreta a situação. Quando você começa a interpretar a situação com clareza, nesse caso você percebeu que tudo bem, você foi traído, foi horrível, você sofreu. Mas uma pessoa que não era para estar na sua vida foi embora. Mas eu vou te falar, estoicismo não é somente sobre isso. Também é sobre você construir esse autocontrole, bater de frente com suas inseguranças, ser um cara pleno ao longo do dia inteiro. Então agora eu vou começar a falar sobre aquele cara que ele passa o dia cultivando pensamentos negativos, cultivando insegurança e acaba deixando de produzir, acaba deixando de focar nele por conta disso. Então vamos para o terceiro tópico. Tudo começa no pensamento. Se você é um cara que sofre com esse pensamento ansioso durante o dia, eu vou te apresentar o pensar, sentir e agir. O pensar, sentir e agir é um modelo da terapia cognitivo-comportamental para explicar o seguinte: o sentimento, ele não surge do nada, ele tem uma origem, certo? E esse sentimento vem do pensamento que você cultiva, do pensamento que você tem, mais a sua interpretação desse pensamento, desse acontecimento. Eu vou dar um exemplo. Se você é um cara que tem muito medo de falar em público, certo? Você só sente esse medo porque, de forma racional e irracional, na maioria das vezes irracional, a tua cabeça enxerga e interpreta essa situação como uma ameaça. E quando eu digo que é irracional é porque muitas vezes você não entende de onde vem esse medo, por que você interpreta dessa maneira. Mas isso não é assunto para esse vídeo porque seria uma explicação longa. Então, entende isso e vamos seguir. Então, partindo disso, eu quero trazer 2 pontos. O primeiro é que você faça uma análise interna. Eu quero que você reflita sempre que você estiver sentindo esse pensamento ansioso, o seguinte: a forma como eu estou interpretando essa situação é justa ou ela não faz tanto sentido assim? Se faz sentido, eu quero que você sinta essa porra. Porque sentir, quando é coerente, é normal, é o certo, tá ligado? É humano. Eu não sei de onde a galera tira que você tem que ser um robô. Tem nada de errado. Mas, se não faz sentido, aí eu tenho uma coisa para te falar. Você precisa refletir sobre o porquê disso. Porque por mais que seja uma coisa que não vá ser resolvida agora de um dia para o outro, você esbarrou com alguma fraqueza sua. Alguma coisa que tem dentro de você que você precisa trabalhar. E aí cabe a você entender a raiz disso e se fortalecer nesse sentido. Entendido isso, eu quero trazer o nosso segundo ponto. Se o pensamento vem antes do sentimento, será que a gente pode usar isso ao nosso favor de alguma forma? Será que a gente pode cultivar? Não, melhor, será que a gente consegue controlar os nossos pensamentos ao nosso favor? Pra gente sentir o que a gente quer sentir? Desculpa
ter criado essa expectativa. Mas controlar o pensamento dessa forma, como eu acabei de falar, não vai acontecer. Mas sim, cultivar e induzir você mesmo a ter mais pensamentos positivos, não só é importante, mas como é totalmente possível. A ideia é que você alimente pensamentos que te fazem bem e dê menos atenção a pensamentos que te fazem mal. Mas não como forma de fuga, ok? Isso é uma armadilha sutil. Você não pode fazer isso, esse gerenciamento que eu estou falando, como uma forma de fuga, mas sim como uma forma de você saber separar aquilo que merece a sua atenção ou não. Aquilo que merece a sua energia e o seu tempo ou não. Então vamos lá. O que fazer? Comece a observar o que vem ocupando espaço na sua cabeça. São pensamentos positivos? São pensamentos negativos? Será que você passa a maior parte do tempo pensando coisa ruim, insegurança, cultivando e remoendo coisas que não fazem sentido? Quando você começa a refletir sobre isso, você começa a levar razão para onde só tinha emoção e subconsciente. E quando você começa a trazer razão para o jogo, você começa a entrar no trilho certo. Porque aí você começa a fazer um esforço consciente para mudar essa situação. Mas você só vai conseguir fazer isso se você entender que você precisa de 3 coisas. A primeira é gratidão, a segunda é propósito e a terceira é ambição. Aumenta o teu desejo por esses 3 pilares e boom, você descobriu uma forma saudável de cultivar pensamentos positivos no teu dia a dia. E por que esses tópicos te ajudam? Simples, cara. Gratidão, você vai olhar, vai parar de ficar olhando para aquilo que falta e vai dar espaço para enxergar aquilo que você tem. Propósito é aquilo que te move, irmão. Teu objetivo, tua meta, tua missão de vida. Ambição são teus desejos pessoais, cara. Eu quero botar o shape, eu quero ter um resultado foda nisso. É tudo aquilo que te move, é tudo aquilo que te faz ir para algum lugar e fazer alguma coisa. Então, quanto mais você desejar essas 3 coisas, você vai estar criando um sistema que te blinda. Lógico, nada é 100%, porque você vai sentir, porque você é humano, mas você vai ter muito mais inteligência emocional nesse sentido para você gerir o seu autocontrole. Lembra disso, irmão. Mente vazia é a oficina do diabo. Se tua cabeça não estiver ocupada de coisas importantes como gratidão, propósito e ambição, vai ter um espaço vazio e quem vai querer entrar nesse espaço vai ser insegurança, medo, ansiedade. Então, bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tudo que eu falei tenha feito sentido, porque, pô, conteúdo pesado, mano. Conteúdo forte. Mas bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, já deixa o like e se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdo como esse. E bom, do mais é isso, seja muito bem-vindo, eu te vejo na semana que vem. Valeu!